Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Você que está acompanhando o Brasil nas Paralimpíadas. Eu dou como dica esse programa aqui, o destaque da semana, sobre a trajetória do Brasil nos Jogos Paralímpicos, uma trajetória bastante vitoriosa. Você acessa também outros episódios do Conexão Futura e os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Como vai a saúde dos estudantes brasileiros? Bom, para responder a essa pergunta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realiza desde 2009 a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Em sua terceira edição, a PENSE fez um diagnóstico sobre alimentação, prática de atividade física, iniciação sexual e consumo de álcool e drogas, com mais de 2,5 milhões de alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental das redes pública e privada. Alguns dados chamam a atenção. Por exemplo, 27,5% dos alunos entrevistados já tiveram pelo menos uma relação sexual. 4% responderam que já foram forçados a ter relação sexual e 55% consomem bebida alcoólica. No programa de hoje, vamos conversar sobre como os dados da PENSE têm sido utilizados para a elaboração de políticas públicas para a saúde dos adolescentes. Vamos ver também de que forma os professores podem trabalhar os dados da pesquisa em sala de aula. Aqui no estúdio, eu recebo Niverton Antunes, diretor da Escola Municipal Vicente Licínio, aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, Niverton, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem. E Marco Antônio Hatt de Andreazzi, médico sanitarista e gerente de estatísticas de saúde do IBGE. Boa tarde, Marco, bem-vindo ao programa. Boa tarde, obrigado. Marco, uma pesquisa muito importante, né? Um número bastante significativo também de estudantes entrevistados, mais de 2,5 milhões, o número exato são 2.630.835 alunos. Qual a importância da realização de uma pesquisa como essa para dar um panorama da saúde dos alunos brasileiros? Bom, a PENSE iniciou, como você bem disse, em 2009, com uma demanda do Ministério da Saúde em face à importância que tem a fase da adolescência no sentido de estabelecer comportamentos, hábitos, atitudes. É o momento em que o jovem tem escolhas e opções que vão determinar a sua vida para o restante dela. E no ponto de vista da saúde, um aspecto muito importante são as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, né? E que tem na adolescência muitos dos seus fatores de risco estabelecidos, como a questão do álcool, drogas, atividade física, alimentação. Então, conhecer o hábito do escolar, principalmente nessa fase onde ele toma suas opções, é fundamental para que se possa ter uma vida saudável no futuro e conhecer a sociedade e poder intervir, né, com políticas eficientes no sentido da promoção da saúde e prevenção desse tipo de patologia, que não cabe vacina, etc. Tem que ser mesmo uma relação muito grande entre a escola, a saúde, a família, a sociedade. Nesse aspecto, o papel, né, da televisão, dos meios de comunicação, divulgando as informações e podendo estar disseminando esse conhecimento, um conhecimento que eu classifico como muito rico, porque ele é obtido diretamente dos escolares. Qual é a metodologia da pesquisa? Pois é, eu gosto muito da pesquisa, não só eu, como a maioria dos meus colegas da rede de coleta do IBGE gosta muito dessa pesquisa. Eles dizem que é uma das poucas pesquisas onde o informante gosta de responder a pesquisa. Na maioria das vezes, o IBGE tem que ter algum trabalho para obter as informações. E no que diz respeito à PENSE, não. Os adolescentes se sentem satisfeitos em estar sendo ouvidos, em estar respondendo a respeito de si próprio e de sua vida. Isso dá qualidade à pesquisa, né? Ela é uma pesquisa feita por amostragem, né, no país inteiro. Em 2009, ela iniciou apenas com as capitais. Em 2012, já abrangemos para ter uma amostra nacional. E em 2015, a pesquisa fornece resultados para as capitais, para as unidades da federação, para as grandes regiões. E em uma amostra menor, nós temos também por idade, de 13
a 17 anos. Ou seja, podemos fazer um panorama bastante rico da situação dos jovens, como eles se veem e quais são os riscos e potencialidades que podem ser melhor explorados. A gente, ao longo do programa, vai conversar com o Marco sobre alguns dados importantes. A gente, na abertura, já trouxe algumas questões importantes ligadas à iniciação sexual, à prática de atividade física, ao consumo de álcool e drogas. A gente vai voltar a falar sobre esses temas com você, Marco, mas eu queria saber do Niverton, os professores realmente gostam da PEN? Se ela fornece realmente um material importante para conhecer os seus estudantes? Olha, eu, como diretor de escola, né, estou aqui falando da nossa vivência dentro do pátio da escola, do chão da escola, que a gente chama. O programa é excelente, a ideia é brilhante, sem dúvida alguma. É uma maneira da gente, no caso das instituições, né, o IBGE, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, conhecer essa realidade e, claro, preparando um futuro, né? Acho que se a gente pensa em futuro, pensa a partir de adolescente. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa, ainda falta um pouco da gente para a gente caminhar. O programa começa em 2009, nós já estamos em 2016, a última amostragem é 2015, né? E ainda nos resta informação. Você acha que a pesquisa traz poucas informações, material para o professor? Eu acho que falta mais o professor conhecer o programa. Uhum. A gente criar algum meio do professor saber que o Pense existe e como ele, dentro de sala de aula, pode trabalhar isso. Porque, posso falar um pouco lá da minha escola, né? A gente tem um programa, o Programa Saúde na Escola, que é o PSE. Uma relação direta com o posto de saúde. José Messias do Carmo. Que é da região da sua escola. Na região portuária, aqui no centro do Rio. E o posto de saúde direciona um profissional para estar lá conosco. Ele faz um trabalho excelente. Mas o professor em si, por falta de conhecimento, ele não consegue fazer o que nós chamaríamos na LDB dos temas transversais. A saúde enquanto um tema transversal que perpassa pelas disciplinas. Faltaria um diálogo, então, entre o Ministério da Educação, né, que é o outro ator responsável pelo PENSE, com os professores, dar o acesso à informação, dar um manancial de oportunidade dele trabalhar esses temas. Eu acho assim, Larissa, que é uma questão de discussão na base, primeiro. São essas questões do Brasil, onde que os órgãos majoritários estabelecem os programas sem conversar antes, sem discutir com as partes. Em uma palavra, num termo assim bem enfraquecido e pobre, mas os pacotes de cima para baixo chegam aqui para nós já decididos. Então, até todos nós tomarmos ciência disso, tomarmos conhecimento, toma um tempo. Eu estou falando de 2009 para 2000, já vamos para quase 10 anos. Um programa excelente que poderíamos estar dando conta de resolver o problema de vários adolescentes, mas que poderia ter muito mais eficácia e eficiência e ainda está... Você concorda com isso, Marco? Essa é uma questão importante, né? Muitos dados importantes que traduzem aí uma realidade. Vocês no IBGE acreditam que realmente falta dar uma oportunidade ou ter mais esse diálogo com a escola? Vocês, inclusive, têm um programa, né, o Vamos Contar, que dá aí algumas dicas de como os professores podem trabalhar. Eu já vou mostrar o site para quem está em casa. Como é que os professores podem trabalhar essa gama intensa aí de informação? Olha, a nossa contribuição é até pequena nesse aspecto, né? Eu entendo a posição do professor, ou seja, produzir a informação é um item essencial. Você conhecer a realidade, dar conta dela, eu acho que é fundamental. Agora, se as diretrizes, as políticas, as normas não levam em consideração esse tipo de informação, fica difícil, né, de um professor, ou dos alunos, ou do diretor, a nível de cada escola, tomar uma iniciativa de se apropriar da informação que pode não estar relacionada com as suas próprias prioridades ou diretrizes. De nossa parte, tentamos cumprir da melhor maneira possível o nosso papel. Nossa missão é retratar o país
né, com a fidelidade máxima possível. E no caso dos adolescentes, realmente é uma atividade que nos orgulha, porque fomos bem-sucedidos graças ao apoio dos escolares, das escolas, da aceitação da pesquisa. Então, o volume é muito grande de informação, a possibilidade de trabalhar com ela é enorme. Agora, precisa se desenvolver os meios, né, as oportunidades em que isso ocorra. Eu acho que aqui estamos fazendo algo importante no sentido de contribuir para a escola, para os alunos, conhecer que existe essa informação, qual a gravidade dos problemas ou o potencial de solução que eles trazem, entende? E a oportunidade de estar discutindo com os telespectadores, a sociedade, os próprios adolescentes, que são os donos da informação e os principais afetados por ela. A gente tem um público muito grande de todo o Brasil de educadores, com certeza a gente está prestando um grande serviço. Niverton, vamos pegar então a questão da orientação sexual, da iniciação sexual, é uma questão muito importante, né, que aparece na PENSE. A gente tem um dado, por exemplo, que 27,5% dos alunos do 9º ano já tiveram pelo menos uma relação sexual. Se a gente for pensar que a média de um estudante do 9º ano é 14, 15 anos, a gente tem aí esses adolescentes nessa faixa etária já tendo a primeira relação sexual. A gente tem um dado importante, 4% relação sexual forçada. Como vocês, na sua escola, trabalham com os alunos, seja na aula de biologia ou em outras disciplinas, essas questões, incluindo aí a utilização da camisinha, a prevenção à gravidez na adolescência? A escola trabalha com conscientização, né? Acho que a escola no Brasil todo faz isso pela sua natureza. A natureza da escola é conscientizar. Não só passar informação, mas formar cidadãos conscientes. Então, eu acho que essa questão da escola estar sempre falando, repetindo e trazendo esse assunto, que é um assunto corriqueiro dos alunos, entendeu? Isso é feito nas disciplinas ou vocês realizam atividades extra sala de aula, para falar sobre esse tema? Nas disciplinas, extra disciplina, na escola, extra-escola, palestras, parceria com outros órgãos que vão à escola falar desse assunto. Então, o adolescente, ele reage muito melhor nesses assuntos de alcoolismo, tabagismo, relação sexual, quando ele encontra um ambiente favorável para ele se abrir, e é disso que a escola precisa trabalhar. A escola precisa criar meios de relacionamentos em que o aluno se sinta à vontade para chegar do lado de um funcionário, um inspetor de aluno, um professor mais descolado, um professor mais aberto para conversar e poder se abrir com eles. Porque muitas das vezes... ouvir as questões desses adolescentes. Porque nós vivemos uma realidade que nem sempre os pais estão preparados para ter essa bate-papo, essa conversa. Então, uma escola que a gente caminha hoje para esse programa das escolas atingirem um horário integral, o aluno com mais tempo na escola, com o professor com mais tempo na escola também, que é uma realidade muito positiva, isso se cria vínculos de relacionamento, onde o aluno passa a se tornar mais amigo do professor, porque o professor está todos os dias na escola, o dia todo. Que resultados você já tem dessa mudança aí para o turno integral? Isso é fantástico. Não dá para não falar desse assunto, né? A realidade da escola de horário integral, ela tem muitos ganhos, tem muitos pontos positivos. Um deles é esse, do aluno se sentir participante da escola. Ele passa 7, 8 horas e meia na escola, dependendo, e ele se sente proprietário, no sentido de, né, é um bem público, onde que aquilo pertence a ele, os instrumentos, os equipamentos e as pessoas também. Então, o aluno passa muito tempo ali e cria relacionamentos, intimidades, acesso, amigos. E esse ambiente é que é favorável para que a gente tenha esses acessos, essas informações, aliás, para que a gente tenha acesso a essas informações. E aí, sim, aí o aluno se fala, porque a metodologia do IBGE é fantástica. Não sei se foi pensado isso, entendeu, Marco? Mas quando o aluno está com um instrumento que é de sua intimidade, que é um eletrônico, um celular, um tablet, onde que ele já está familiarizado com aquilo ali, ele, por natureza,
juvenil, posso chamar assim, ele se expressa melhor naquele aparelho. E sem um interlocutor, eu Sem acho que é o mais interessante Ele está acostumado também. nas redes falar o que ele pensa, o que ele acha para o colega dele. Então, quando o IBGE bola essa ideia de um instrumento, de um método, de um instrumento que se comunica com o adolescente, que não é um formulário para preencher, aquela coisa tradicional, ele ali vai falar, vai responder aquelas questões com muito mais autenticidade do que não. Então, isso para mim é um ponto fundamental e positivo do IBGE. Eu queria dar uma dica, aproveitando esse gancho aqui do Niverton, para o professor educador que está nos assistindo, que é o site do IBGE, vamoscontar.ibge.gov.br. Se a sua escola ainda não tem um programa como a do Niverton, de tratar essas questões de orientação sexual, iniciação sexual, esse site, essa plataforma do IBGE traz atividades muito interessantes para serem trabalhadas aí no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Você encontra informações sobre a saúde dos estudantes, você encontra os dados da PENSE e aqui embaixo você encontra diferentes conteúdos e recursos. Tem até dicas de etapas que você pode fazer atividades em sala de aula ou em atividades extras curriculares com seus alunos. Então tá aí, vamoscontar.ibge.gov.br. Marco, esse dado, né, foi a primeira vez que a PENSE trouxe essa questão da relação sexual forçada. Esse número de 4% chamou a atenção de vocês? É um número considerado alto? Infelizmente, nós consideramos um número alto. Né? Não somos exatamente um órgão de avaliação da informação, nós somos um órgão de coleta de informações, mas como profissional que sou e nossos colegas que analisam, realmente é algo preocupante. O que mais nos chamou a atenção, nos surpreendeu, é que na faixa etária de 13 a 15 anos, nós temos inclusive um predomínio entre os meninos em relação às meninas no que diz respeito à relação sexual forçada. Isso nos pareceu um dado novo, diferente do que se propagandeia, né, na mídia. Comumente se fala também. Entre os especialistas, etc., mas não é exatamente o que disseram os próprios adolescentes. Então, essa é uma diferença. Um outro aspecto que eu queria mencionar, sobre a questão da escola, do uso da informação e a questão da atividade sexual, é que fizemos uma breve comparação entre os nossos dados. Quer dizer, a nossa pesquisa, por ser um estudo longitudinal, ele estuda possíveis causas e efeitos ao mesmo tempo e não pode estabelecer relações causais. Então, a gente só estabelece algumas possibilidades. Então, nós fizemos uma comparação pelas regiões do país entre aqueles escolares que têm mais informação sobre a prevenção da gravidez na adolescência na escola, a própria atividade sexual, os que têm mais atividade, o início, né, da sua atividade sexual é a precocidade, e a incidência de gravidez. Né? E nos pareceu algo bastante interessante. Nós temos que a iniciação sexual é mais precoce no norte do país. Né? Isso provavelmente deve se dar em função de alguns aspectos culturais, alguma questão, ou simplesmente também por conta da idade média dos alunos, que é um pouco maior no norte e nordeste. Nós temos uma atividade sexual mais intensa nos alunos e principalmente nas alunas do sul do país. Nós temos uma educação, uma orientação na escola que atinge mais de 70% e é menor no Nordeste. Ora, o Nordeste não é quem tem maior atividade, não é quem inicia mais precocemente a atividade sexual, mas é quem tem menos informação e que tem mais gravidez entre as meninas que têm atividade sexual. E aí, consequentemente, maior evasão escolar. É algo que a nossa pesquisa, por ser feita ao mesmo tempo, não pode estabelecer uma relação causal, mas fica evidente uma necessidade de uma maior interação entre os resultados e as possíveis causas de problemas com a gravidez precoce em adolescentes tão novas, né, com menos de 15 anos. Então, a importância que tem a escola, obviamente que a sociedade em geral, a família e os próprios adolescentes têm um papel nesse aspecto, mas a escola reúne hoje, dentro dessa faixa etária, 98% dos adolescentes frequentam a escola. Então, quer dizer, é bastante significativo esse número, né, e é capaz de promover realmente um melhor conhecimento da problemática e como enfrentá-lo, como
transformá-lo em algo mais saudável. Importante a gente aproveitar esse momento da universalização da educação no ensino fundamental e fazer com que esse estudante, a partir de agora, receba realmente uma qualidade, uma educação de qualidade, com informações que não permeiam aí só as disciplinas, mas uma formação na sua integralidade, como o Neverton colocava aqui. Essa questão da gravidez na adolescência, a gente já está caminhando aí para o fim do programa, mas eu queria abordar isso. Essa questão da gravidez na adolescência tem sido um fator de evasão na sua escola, Neverton? Isso ainda acontece? Bom, falar da minha escola é suspeito, né? Porque a gente faz um trabalho já de anos para conscientizar a menina que fica grávida que ela não precisa evadir, que ela não precisa sair. Então, os últimos anos a gente teve um sucesso muito bom em relação a isso. As meninas que engravidavam, elas permaneciam na escola e terminavam o letivo, garantida por lei, garantido pela consciência do professor e tudo mais. E eu fico feliz, já que você perguntou da minha escola, tem que falar, né? Claro. Expor o meu orgulho. Bons exemplos são importantes da gente disseminar também. Esse processo de conscientizar a moça para ela ficar na escola e terminar o ano letivo já não foi mais necessário, porque a gente estabeleceu na nossa pesquisa de análise da escola, no interior da escola, que de 2013 para cá, nós não tivemos mais nenhuma menina grávida, aluna da escola. Excelente. Nesse período nosso. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho, muito sucesso mesmo. Numa região bem defragada do centro da cidade, e as meninas já ficando mais conscientes. E aí eu espero que sim, tenha a ver com toda a consciência dessa relação sexual, usando a camisinha, se prevenindo, tendo relação sexual com aquela pessoa que lhe dá prazer, lhe dá seu interesse, tem uma perspectiva de futuro, até porque a gente trabalha na escola com uma disciplina chamada Projeto de Vida, e isso é um diferencial muito grande na escola. Muito bom. O aluno tem uma perspectiva de futuro, então eu acho que esses são resultados de um trabalho coletivo e educacional. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho. Eu fico feliz. Marco, a gente realmente tem que encerrar já, mas eu queria que você pontuasse rapidamente uma questão. Consumo de álcool, drogas e cigarro. A gente, pelos dados da pesquisa, percebe que houve uma redução aí do número de adolescentes que fumam cigarro, mas houve um aumento no consumo de drogas e álcool. Pois é. Estávamos falando da educação na escola, mas temos que falar também da educação dos meios de comunicação. Nós tivemos campanhas importantes no que diz respeito ao cigarro, que tiveram êxito no país, que foi objeto, inclusive, de premiação internacional. O consumo de cigarro vem baixando entre os adolescentes, adultos, velhos, em todo mundo. Mas, em relação ao álcool, nós temos uma promoção do álcool, inclusive em eventos esportivos com patrocínio de bebida alcoólica. E isso realmente é uma contradição, Ou seja, como você espera reduzir o consumo de algo que é estimulado pela sociedade, E é um consumo que, nessa faixa de idade, é bastante ruim, Ou seja, ele leva ao comprometimento na escola, evasão, inclusive, e traz outros riscos associados importantes. Um número alto, Cerca de 24% das meninas consumiram bebida alcoólica comum, nos 30 dias anteriores à pesquisa e cerca de 23% entre os meninos. Predominam as meninas. Olha, e a realmente... coisa da droga também subiu. Embora a droga... analisando os dados da droga em relação a outros países da América Latina, o consumo de droga entre os adolescentes dessa faixa etária do nosso país não está entre os mais altos. Agora, em relação ao álcool, estamos disputando com os consumos maiores. Talvez aí entre políticas públicas, Sim. Que façam um corte da mesma forma que se incentivou na campanha contra o uso do tabaco, também pensar nessas questões. Em festas comunitárias, que é muito livre o consumo de álcool, pessoas vendendo e permitindo álcool para os adolescentes livremente. Então, até onde o poder público não pode entrar e resolver isso também. Bom, são muitas questões que a gente poderia passar aqui a tarde inteira falando. Com certeza a pesquisa vai ser fruto de outros programas. Conexão Futura, a gente vai poder dissecar alguns pontos mais específicos. Mas agora eu preciso encerrar, realmente o tempo estourou. Marco, muito obrigada, parabéns aí pelo trabalho. Neverton, obrigada também pela presença. A gente espera que a sua escola sirva de exemplo para tantas outras aí do país. Bom.
Bom, você de casa, obrigada pela sua companhia. O Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. Os horários vão aparecer aí para você, mas a gente está sempre a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Até a próxima!